Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. É uma alegria podermos estar aqui reunidos para adorar a Deus nesse evento tão especial que é o UP, Um no Pai. É uma alegria. É a segunda vez que eu estou aqui. A primeira vez eu vim, na verdade, tocar com a banda do Lândio, que eu acho que é um dos organizadores aqui, né, um dos líderes do evento. E hoje, graças a Deus, o Senhor me preparou essa oportunidade de poder, em alguma medida, contribuir na instrução da Palavra de Deus, compartilhando algo da revelação que o Senhor nos deixou na sua Palavra. Então, fica aqui a minha gratidão, primeiramente ao nosso Deus e também aos organizadores do evento, ao Lândio, que não pôde estar conosco, vai assistir esse vídeo depois, né? Ou deve estar assistindo agora, não sei, mas fica aí, Lândio, o meu agradecimento também. Tá bom? Deus abençoe muito a todos os que estão aí na frente desse trabalho, e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês de maneira muito especial, que esse trabalho frutifique e traga bons resultados para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia ou use o seu aplicativo. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 16. O que eu tenho para compartilhar com os irmãos aqui, todos nós sabemos que a Escritura, toda ela é palavra de Deus, toda ela é importante, mas o que eu quero falar para os irmãos aqui tem um cunho bastante sério, e eu gostaria que você se atentasse ao que vai ser dito aqui, obviamente não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus. Então nós devemos ter reverência àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 8, diz o seguinte: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui em culto ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Fale aos nossos corações, nos instrua, nos ensine. O Senhor é o pastor, o Senhor é o mestre, o Senhor é o professor. Nós estamos aqui humildes, Senhor, com o coração aberto e os ouvidos abertos e atentos a ouvir a tua voz. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito de assistir filmes. E, dentre os vários que eu já assisti, tem um filme chamado Viral. Não sei se vocês já assistiram. Há um tempo atrás ele estava na Netflix. E esse filme conta a história de uma sociedade que foi contaminada por um vírus. É um filme um pouquinho clichê, daqueles filmes de zumbis que nós já costumeiramente assistimos. No entanto, diferente dos filmes convencionais de zumbis, os zumbis eles passam a aparecer no filme por causa de um vírus. Algo semelhante ao jogo The Last of Us, a série The Last of Us, que nós também assistimos aí recentemente. Quando eu assisti esse filme, eu comecei a pensar um pouco sobre a nossa condição pós-queda. Essa é a condição em que nós estamos, essa é a condição da humanidade. Existe um parasita que entrou na vida humana. Diferente de um vírus,
ele não pode ser curado, a não ser pelo sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus Cristo. E assim como no filme, quando o vírus se apossava do hospedeiro, o hospedeiro ele se comportava de maneira, às vezes, estranha. E esse parasita que entrou na realidade, na nossa realidade, também faz com que nós, vez ou outra, nos comportemos de maneira avessa ao padrão que Deus estabeleceu para a sua boa criação. Eu gostaria de falar com os irmãos aqui, em algumas palavras, a respeito desse fator parasitário, desse parasita que entrou no mundo. Quais são os prejuízos que o pecado causa ou causou desde a queda de Adão até os dias de hoje? O texto que nós acabamos de ler aqui nos ensina pelo menos 3 prejuízos que o pecado causa. O pecado causou na humanidade e o pecado causa também na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo e na nossa relação com a criação. Então, o primeiro prejuízo que nós encontramos nesse texto aqui, que está relatado na narrativa, é exatamente o prejuízo na relação com Deus. A narrativa que nós temos diante de nós aqui mostra um desenvolvimento inverso, não sei se vocês observaram, mas a história começa muito bonita. Diferente dos filmes que nós costumamos assistir, tudo está um caos e as coisas vão se consertando até chegar num clímax em que as coisas são resolvidas. Nessa pequena perícope que nós lemos, há cores cinzas aqui. O final não é um final feliz. O final é um final de castigo, um final de sofrimento, um final de afastamento de Deus. Há um desenvolvimento inverso. E os personagens que nós lemos aqui são pelo menos 2, Abel e Caim. A história fala pouco sobre Abel. Abel ele entra na narrativa mudo e sai calado. O próprio nome Abel, no texto hebraico, já reflete um pouco da natureza desse personagem. O nome Abel significa vento, sopro, fôlego, uma brisa, algo que passa muito rápido. E a história que nós acabamos de ler, a narrativa que nós acabamos de ler, tem pelo menos 2 objetivos que eu gostaria que você guardasse na sua mente. O primeiro deles é mostrar quais são os prejuízos que o pecado causa na humanidade. E o segundo é mostrar algo para nós a respeito da necessidade de um Salvador. Apesar de o texto não falar aqui diretamente a respeito do Senhor Jesus, há aqui implícito a necessidade de redenção para resolver o problema do pecado. E o primeiro prejuízo que nós encontramos aqui, portanto, nós podemos chamar de obstrução. Ou seja, o homem começa a ter dificuldade no seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus agora está obstruído. Nós observamos isso claramente no texto, quando fala que Deus rejeita a oferta de Caim. Deus não recebe a oferta dele, nós vamos ver isso mais adiante, as razões pelas quais Deus não aceita, mas nós percebemos que há uma obstrução, há um impedimento no relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Não era assim antes da queda. Os irmãos conhecem a história? Deus descia na viração do dia para falar com Adão. Nós não sabemos qual era a natureza da conversa, mas a ideia do texto é mostrar que Adão tinha um relacionamento direto com Deus. E após a queda, esse relacionamento, então, foi rompido. E nós percebemos isso, como eu disse, no fato de que Deus não aceita, portanto, o sacrifício ou a oferta de Caim. O texto inicia dizendo que Adão se relacionou com a sua esposa, teve um filho, mas por causa do seu pecado, a natureza humana agora nasce com essa tatuagem, com essa inclinação pecaminosa. Aqui nós temos uma lição importante. A primeira lição é que o pecado é solidário, o pecado ele é corporativo, ninguém peca sozinho. Quando nós pecamos contra Deus, por mais que nós façamos isso de maneira isolada ou de maneira autônoma, todo pecado ele traz prejuízos corporativos. Você sempre vai estar de alguma maneira prejudicando a sua família, prejudicando a comunidade, prejudicando o seu relacionamento com o próximo. Ninguém peca sozinho. De uma maneira muito orgânica, nós estamos interligados por causa do nosso primeiro pai. Estamos em um pacto que foi violado. Por isso, quando nós pecamos, existe esse aspecto solidário, essa dimensão corporativa do pecado. E o texto mostra aqui
Moisés, apesar de não dizer isso claramente, quando escreveu Gênesis, ele mostra que o sacrifício de Abel ele tinha uma certa vantagem em relação ao sacrifício de Caim. E por que a oferta de Caim? Por que tinha essa vantagem? Lembremos de que o livro de Gênesis ele foi escrito para o povo de Israel que estava entrando na terra prometida, e eles tinham lá todo o aspecto litúrgico do seu culto, do oferecimento dos sacrifícios e coisas nesse sentido. Então, Moisés já estava incutindo na mente daqueles judeus que estavam saindo do Egito, entrando na terra prometida, que Deus queria restaurar a comunhão que havia sido perdida no Éden por intermédio dos sacrifícios. Nós não sabemos, por exemplo, como Abel ofereceu a oferta dos animais. De onde ele aprendeu isso? Provavelmente com o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que Adão pecou e ele se cobriu por causa da vergonha diante da santidade de Deus, ele cobriu a sua nudez com folhas de figueira, e o texto diz que Deus então prepara uma roupa para Adão com vestes de um animal. O primeiro animal a ser morto foi morto pelo próprio Deus. Provavelmente, de alguma maneira, Adão ensinou isso para Abel, e Abel aprendeu que Deus já, desde o princípio, aceitaria ou aceitava sacrifícios de sangue. Apontando aqui, irmãos, para a seriedade da entrada do pecado no mundo, ou seja, para arrefecer, para diminuir os efeitos do pecado, sangue necessitaria ser derramado. Se não houvesse sangue, não haveria remissão de pecados, como diz o autor aos Hebreus. O pecado é sério, uma coisa séria. É por isso que o nosso Cristo foi mutilado no madeiro. Não foi uma brincadeira, foi sangue que foi derramado. E eu quero que os irmãos se atentem para essa verdade, que o pecado ele traz prejuízos no nosso relacionamento com Deus. Portanto, é necessário que haja derramamento de sangue. É isso que Isaías diz no seu livro, no capítulo 59, verso 1 ao 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Isaías já declarava isso, 750, 800 anos antes de Cristo, de que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, então, causa essa ruptura no nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz que por causa da entrada do pecado no mundo, nós somos, por natureza, filhos da ira de Deus. Perceba como a narrativa, conforme nós vamos lendo, dentro dessa perspectiva, vai nos causando um certo desespero. Como resolver esse problema? Como resolver agora a entrada do pecado no mundo, trazendo obstrução no nosso relacionamento com Deus? A segunda lição, ainda dentro desse primeiro ponto, é que o pecado ele causa imperfeição. Obstrução e imperfeição. Isto é, o homem não atinge mais o padrão ideal de culto. O culto a Deus, agora, como eu disse, necessita de que sacrifício seja derramado, sangue seja derramado. E quando nós oferecemos o nosso culto a Deus, por mais sincero que ele seja, o pecado ainda está lá. Mas Bruno, eu já me converti, eu já me arrependi dos meus pecados. Veja, nós somos livres da condenação e da punição do pecado, mas não somos livres ainda da presença dele. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz o seguinte: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Ou seja, tudo que nós fazemos, mesmo com nossos maiores esforços, como diz o profeta Isaías, ainda é nada mais do que trapo de imundície, porque as nossas mãos ainda, em certa medida, está manchada dos nossos pecados. Veja que o texto diz claramente, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, que nós lemos, no versículo 4 e no verso 5, nós verificamos os seguintes dizeres: e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta Deus
não atentou. Isso significa dizer, meus irmãos, que Deus olha para as seguintes dimensões do culto. Nós estamos oferecendo um culto aqui. E Deus olha para as seguintes dimensões do culto. Primeiro, para o ofertante e também para a oferta. Deus se atentou para Abel e para a sua oferta. Então, Deus se atenta para o ofertante, mas Deus também se atenta para a oferta. Para o ofertante, nós devemos entender que Deus olha para o coração humano. Deus percebe o que está dentro do nosso coração. Deus sabe quando nós estamos oferecendo um culto hipócrita. E isso é condenado por Jesus claramente, quando ele nos ensina que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, ou seja, conforme o espírito, ou pode ser interpretado de maneira interior também, de maneira sincera, de maneira honesta. E o próprio Jesus condenou os fariseus por inumeráveis vezes, falando que eles eram hipócritas porque se aproximavam dele apenas com seus lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. E a verdade, meus irmãos, é que nós podemos enganar a qualquer um. Nós podemos chegar numa reunião como essa e até derramar algumas lágrimas de emoção, levantar as nossas mãos, cantar louvores bonitos, nos emocionarmos, pegarmos na mão do nosso irmão e dizermos que nós amamos, e até orarmos uns pelos outros, como nós fizemos aqui, e ainda assim o nosso coração pode estar distante de Deus. E nós podemos enganar qualquer pessoa, mas não há como enganar a um Deus cujos olhos estão dentro do nosso coração. E atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Quando a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e para a oferta de Caim, nós entendemos a segunda dimensão. Ou seja, Deus também está preocupado com o modelo de culto. Irmãos, sempre foi assim na história da redenção. Eu desafio você a ler a Bíblia nesse sentido, de Gênesis a Apocalipse. Deus nunca permitiu que o homem o buscasse conforme ele queria. Sempre foi Deus quem prescreveu a maneira que ele gostaria de ser adorado. Não somos nós que estabelecemos o modelo de culto que adora a Deus. Não somos nós que estabelecemos a liturgia que adora a Deus, que glorifica a Deus, que agrade a Deus. Não foi assim desde o Antigo Testamento? Lembram-se de Nadab e Abiú, quando eles ofereceram um sacrifício estranho? Deus o matou. Lembram de personagens do Novo Testamento que foram mortos dentro do santuário porque mentiram contra o Espírito Santo, oferecendo um culto hipócrita a Deus e mentindo diante de Deus? Todas essas coisas nos ensinam que não somos nós que modelamos, que criamos na nossa imaginação. Vocês já devem ter ouvido isso inumeráveis vezes, pessoas citando o texto do apóstolo Paulo que diz que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, totalmente fora de contexto, dizendo que nós podemos adorar a Deus do jeito que nós queremos. Veja, o que você está sentindo? Você quer cair no chão, então caia. Você quer rolar no chão, então role. Quer fazer qualquer coisa, faça, porque é importante a intenção do seu coração. Essa é a maior mentira que foi contada para o cristianismo pós-moderno. Não faça o que está no seu coração, porque o seu coração é mentiroso, o seu coração é enganador. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? É isso que a Bíblia diz. Faça o que a Bíblia diz que você deve fazer. Adore a Deus de maneira interna e sincera, mas adore a Deus também dentro dos padrões que o próprio Deus estabeleceu. Veja que as coisas estão ficando cada vez mais escuras. Obstrução e agora imperfeição. Quando Deus resolve com os sacrifícios, ainda assim é imperfeito. Não há como nós nos aproximarmos de Deus. O segundo prejuízo que nós aprendemos nesse texto é um prejuízo na relação com o próximo. Quando nós falamos de Caim e Abel, o que nós logo pensamos? No homicídio. O primeiro homicídio. E veja, irmãos, aqui nós podemos chamar esse subponto de progressão. Se atentem para o que eu vou dizer. O pecado, ele possui uma dinâmica. O pecado, ele possui uma dinâmica. Ninguém dorme na sexta-feira à noite e levanta no sábado de manhã dizendo, vou me tornar um homicida. Ninguém dorme na sexta-feira à noite e levanta no sábado de manhã, vou me tornar um mentiroso, ou um adúltero, ou um fornicador. Enfim, das mais diversas maneiras de pecar. O pecado sempre começa com uma ideia.
um pensamento, uma mensagem, uma foto, um toque, um olhar, ele sempre começa de maneira pequena. E veja que o texto nos ensina isso. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, o texto diz que descaiu o semblante dele. O que vocês pensam com essa expressão? Descaiu o semblante dele. Ele ficou emburrado. Ele ficou, como muitos crentes vêm para o domingo na igreja. Parece que chupou limão. Ficou bravo. Como se a culpa fosse de Deus. E Deus fala para ele, o que você está fazendo é irracional. Se você tivesse feito certo, você não seria aceito. Se você tivesse adorado com sinceridade e tivesse atentado ao modelo de culto, você não seria aceito, Caim. A responsabilidade é toda sua. O pecado jaz à porta. A ideia do pecado jaz à porta, dessa expressão, como se o pecado fosse uma fera que tivesse à espreita, esperando o momento certo para te abocanhar. O pecado possui uma dinâmica. Toda batalha que nós enfrentamos na vida cristã começa na mente, irmãos. A Bíblia, eu tenho estudado isso com os jovens lá na minha igreja, a Bíblia chama a mente de coração na Escritura. Por isso que Jesus diz que do coração é que procedem todas as saídas da vida. É do coração que procedem os adultérios, as mentiras. É do coração, de um pensamento, de uma maquinação. O pecado sempre ele é articulado. Eu não estou criando isso, irmãos. Tiago diz isso no seu livro, no capítulo 1, verso 13 ao 15. Veja o que ele diz. Ninguém ao ser tentado, perceba a dinâmica, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, veja, mais um passo. A cobiça, depois de haver concebido, outro passo, ela dá a luz. E depois de dar a luz ao pecado, e mais uma vez consumado, então gera a morte. Percebe a escadinha? A imagem que Tiago tem aqui é a imagem de uma mulher sedutora. De uma mulher que está preparando a queda de um homem. Veja o texto. Ela seduz, ela dá a luz, ela consuma e depois que a criança nasce, essa criança nasce muito feia. Nasce com cara de joelho, nasce com cara do pecado. E mata o próprio pai. A ideia aqui é um feto, uma coisa pequena, que cresce, fica com força e depois destrói aquele que o gerou. É assim que o pecado começa. E eu desafio você a pensar no que você tem acolhido no seu coração. Ira? Rancor? Mágoa? Amargura? Ódio? Imoralidade? Pornografia? Conversas que desagradam a Deus? Quais são os pequenos pecados que você pensa, isso aqui é pequeno, eu posso dominar? Eu me lembro de um filme, eu me esqueci o nome do filme agora, mas um filme da Netflix também, que conta a história de uma garotinha que ela resolveu adotar um leão. Um leãozinho pequenininho, porque quando ele era pequenininho, ele era fofinho. Já viu o leão quando é pequenininho? É coisa mais fofinha. Lembra do Rei Leão, né? O Simba. Só que o leão foi crescendo. O leão foi crescendo, e o pai da menina falou assim, não dá para deixar ele mais dentro de casa. Colocaram o leão do lado de fora, numa gaiola. E ela continuava indo até lá, alimentar o leão e brincar com o leão. Até que um dia o leão violentamente a atacou. E quando eu assisti aquele filme, eu lembrei, é assim que a gente faz com o pecado. É apenas uma coisa pequena. É só um sentimento contra o meu irmão. É uma coisa pequena. E no fim, gerou o primeiro homicídio. Perceba, irmãos, que esse pequeno pecado que você guarda no coração, você deve estar pensando assim, bom, eu jamais mataria uma pessoa, jamais me tornaria um homicida. Veja, não é isso que a Bíblia nos ensina. João, quando diz na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 11, verso 12 e verso 15, ele diz o seguinte, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros,
não segundo Caim. Veja a figura que João tem na mente. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu próprio irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justas. Aí ele faz a aplicação para nós. Porque todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha isso. É assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. A vida eterna não permanece nele. Quem odeia o seu irmão é homicida, é assassino. Irmãos, e é lamentável como eu tenho visto isso, pessoas brincando com o pecado, flertando com o pecado. Charles Spurgeon diz o seguinte: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Não brinque com o pecado, porque ele não vai brincar com você. Ele vai destruir a sua vida. Ele vai acabar com a sua vida. Ele vai envergonhar você. Um segundo aspecto desse segundo ponto é a reprovação. O texto claramente, irmãos, tem a intenção de nos mostrar como o pecado é algo grave. Há muitas repetições no texto. Aqui, a palavra meu irmão ou seu irmão. Se você olhar no texto, você vai observar. Várias vezes Moisés repete a palavra. Deus falando com Caim. Por que você matou o seu irmão? O sangue do seu irmão. O próprio Caim dizendo, sou eu o guardador do meu irmão. Por que essas repetições? Veja, ele não estava apenas planejando um homicídio. Ele não estava apenas colocando em prática um homicídio. Ele não estava apenas matando um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Esse homem era o seu próprio irmão. A ideia do texto é mostrar exatamente que o que ele estava fazendo era algo grave. O texto diz que Deus perguntou para Caim, o que você fez? O que você fez? É como se Deus estivesse dizendo assim para Caim, mas que estupidez foi essa? Como você foi capaz de matar o seu próprio irmão? Sangue nas mãos. E veja, irmãos, jovens que estão me ouvindo, seja aqui presente ou pela internet, depois do deslize, o pecado, na verdade, antes do deslize, Satanás, com o seu aguilhão, que é o pecado, ele faz promessas de felicidade. Ele vai dizer para você, se você seguir esse caminho, como fez para Eva no princípio, você será como Deus. Quando nós pecamos, o que nós estamos querendo? Já parou para pensar nisso? O que nós estamos em busca? Sabe o que é? Felicidade. Estamos em busca de felicidade. E Satanás promete isso para a gente. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Você vai ter prazer. Você terá aquilo que você tanto busca. E quando você faz, depois de fazer o que resta, como diz o autor dos Hebreus, é um sentimento de morte. É aquele sentimento de fracasso. A serpente que te prometeu tantas coisas vai ficar escondida atrás de uma árvore e não vai te proteger da ira de Deus. Não resta nada, apenas o sentimento de culpa, de miséria, de dor e de abandono. É isso que a Bíblia ensina. E Deus se apresenta dele dizendo, como você foi capaz, Caim, de fazer tamanha tolice? E é engraçado, irmãos, que quando Deus confronta Caim, ele mente. Deus pergunta para ele, onde está seu irmão? Ele fala, eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Deus sabia que Caim sabia onde estava o seu irmão. E Deus confronta Caim exatamente para que ele confessasse, dando uma oportunidade graciosa para que ele confessasse. Mas ele não confessa. E perceba como o pecado, ele nunca está só, irmãos. O pecador, eu já disse isso outras vezes em outros sermões, o pecador, para sustentar a sua vida de pecado, ele vai ter que anexar outros pecados. O pecado nunca está sozinho. Para sustentar a presença na igreja, ele vai ter que mentir, por exemplo. Você fez? Não, não fiz. Você gosta de fulano? Claro que gosto. Você perdoou? Perdoei. Você fiz? Mente.
para fingir uma vida religiosa, mas Deus conhece o nosso coração. Percebam como a escada vai ficando cada vez mais íngreme. E por fim, irmãos, esse texto nos ensina que há prejuízos na relação com a criação. Há aqui, claramente, um aspecto de contaminação da terra. Parece que há um eco do que aconteceu em Gênesis. Deus diz para Caim que a terra seria infrutuosa por causa dos seus pecados. Por causa do seu pecado. E é engraçado essa relação íntima do homem com a terra. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 19 a 22, ele diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O que o texto está dizendo aqui, Paulo está dizendo que depois da entrada do pecado no mundo, a própria criação, de alguma maneira, foi atingida e foi agredida pela queda e pelo pecado dos nossos primeiros pais. E Deus diz isso para Caim: quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. É um eco do que está em Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19. E há algo muito interessante a ser observado aqui. A palavra terra aparece pelo menos 7 vezes nesse texto aqui. 7 é um número interessante, né? 7 vezes Moisés repete a relação de Caim com a terra. Ele diz que o sangue de Abel clamava da terra. A terra não vai produzir mais. Por que Deus diz isso? Há uma relação íntima da nossa comunhão com Deus, com a nossa relação com a própria criação de Deus, com a própria criação divina. E isso está em outras passagens. Números capítulo 35, verso 33, diz assim: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. É a lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente. Não contamineis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio do qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Em Jeremias capítulo 2, verso 7, o Senhor diz: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, veja o que o texto diz: vós a contaminastes e da minha herança fizestes a abominação. Em Êxodo capítulo 3, verso 5, quando Deus chama Moisés, Deus diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. E os teólogos bíblicos vão dizer, vão articular que a própria criação, em alguma medida, é o santuário de Deus, onde Deus habita. E quando nós pecamos, nós estamos contaminando, de alguma maneira, a boa criação de Deus. O que nós aprendemos aqui é que o pecado influencia até mesmo o nosso mandato cultural, na maneira como nós nos relacionamos com o mundo. E é engraçado como o pecador, ele na sua vida de pecado, ele também influencia, por exemplo, o seu trabalho. Ele mente no trabalho, ele articula, ele sobe em cima das pessoas, ele humilha as pessoas, ele oprime as pessoas por causa do pecado. Muitos dos nossos sofrimentos climáticos que nós estamos passando são resultados de uma má administração também do homem com a criação de Deus. E há aqui também, irmãos, algo ligado ao juízo de Deus, condenação. O texto dos versos 13 ao 16 demonstram que Deus castiga Caim. E talvez seja a parte mais desagradável da passagem. Deus castiga Caim porque ele amaldiçoou a terra. O texto diz que ele é obrigado a se afastar da presença de Deus. Ele seria maldito, diz a palavra. E além disso, no versículo 16, o texto diz que Caim seria expulso diante da face do Senhor. O que essa expressão significa? Sair de diante da face do Senhor. Provavelmente, Moisés está se referindo aqui a um afastamento do Éden. O Éden era o templo. E agora Caim seria afastado. A Bíblia diz que ele foi habitar em uma terra chamada Nod. O texto hebraico quer dizer, poderia ser traduzido por peregrinação. No entanto, essa expressão quer dizer algo mais.
Trata-se de um afastamento da comunhão com Deus e da família da aliança. No caso dos filhos de Deus, não no caso de Caim, mas no caso dos filhos de Deus, quando nós pecamos, também há um juízo temporário. O apóstolo Pedro diz que o juízo de Deus começará pela sua própria casa. Deus não tem, meus irmãos, eu sei que isso é uma coisa muito séria, e eu disse isso no começo do sermão, Deus não tem o culpado por inocente. Mesmo que este esteja dentro da sua própria casa. O pecado precisa ser castigado. Se não for em Cristo, será em você. No dia do juízo final. A grande lição que nós aprendemos é que todo pecado, ele traz uma sentença. E isso é desesperador. Talvez a notícia mais assustadora da Escritura é a notícia de que Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. Aí você pensa assim, poxa, mas isso não é bom? Que Deus seja santo? É muito bom. Mas a verdade é que nós não somos. E o texto tem exatamente essa inclinação de nos mostrar o que o pecado causou. Prejuízos na comunhão com Deus. Prejuízos na comunhão com o seu irmão. Prejuízos na comunhão com a criação. O que sobra? O que sobra para nós? Uma palavra. Desespero. Desespero. Se tudo que nós fazemos, um pastor batista, ele diz o seguinte: nós vivemos a síndrome de Midas, aquele personagem da mitologia que tudo que ele tocava virava ouro. Nós, na verdade, tudo que nós tocamos vira pecado. O Senhor diz isso na sua palavra. Se você está com sua mão contaminada e toca em algo puro, você não se torna puro, mas aquilo que é puro se torna contaminado. Porque nós estamos nessa condição. E o texto tem exatamente essa ideia. Veja que o sangue, e há algo sensacional e emocionante nessa passagem, quando a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por justiça. Irmãos, sangue clama? Sangue é sangue. Quando caiu na terra, o texto diz que Deus ouviu a voz de Abel. Abel, que nunca disse nada na narrativa, o sangue dele falou. Deus ouviu o sangue de Abel. E o sangue de Abel clamava por justiça. Mas veja, eu gostaria, os irmãos podem colocar na tela aqui, Hebreus capítulo 12, verso 24 e 25. É possível? Hebreus capítulo 12, verso 24 e 25. Os irmãos vão ver como o autor aos Hebreus, ele faz aqui um salto. Veja o que ele diz: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que o sangue de Abel falou. E o que o sangue de Abel falou? O sangue de Abel clamou por justiça. Mas o sangue de Cristo, ele promove a justiça. É o sangue que não só é justo, como diz o apóstolo Paulo, mas também é justificador daqueles que creem. Eu disse para vocês que esse texto nos mostra algo a respeito da redenção. Quando nós lemos a narrativa de Abel, o objetivo de Moisés não é falar que apenas Abel era um homem justo, um homem bom. Ele estava apontando para alguém maior. Um homem justo que sofreria na mão de homens pecadores. Um homem justo que ofereceria o sacrifício que seria aceito por Deus. Um homem que, como uma ovelha muda, seria levado ao matadouro. Um homem cujo sangue fala coisas superiores ao sangue de Abel. Esse homem é Jesus Cristo. Ele é o ofertante e é a oferta perfeita. Ele é o sacerdote e é o sacrifício que agrada a Deus perfeitamente. Veja que o desespero que o texto nos causa
essa angústia de ver resultados tão pejorativos, tão desprezíveis, tão lamentosos do pecado, apontando para a redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas de uma coisa eu sei: você está sofrendo muito na luta contra o pecado. Deus não fala com quem está ausente. Você está sofrendo muito na luta contra o pecado. Talvez você tenha entrado aqui essa noite dizendo assim: hoje é o último dia que eu vou para a igreja. Ao sair daqui eu vou fazer aquilo que eu estou maquinando há tanto tempo. Ou talvez você tenha dito assim: pregador, eu tenho tentado lutar contra esse pecado há tantos anos, mas eu não consigo vencer. Quer um conselho? Desista. Porque você é Caim. Nós somos o Caim da narrativa. Fomos nós que colocamos Cristo no madeiro. Fomos nós que matamos aquele homem inocente. Não há como vencer o pecado sozinho. Quando nós dizemos assim, eu posso vencer o pecado, nós estamos dizendo que Cristo morreu em vão. O autor aos Hebreus diz que nós estamos calcando aos pés o Filho de Deus. Nós estamos tornando o sacrifício de Cristo inútil. E dizendo: eu consigo pelas minhas próprias forças. O que nós precisamos fazer aqui esta noite é nos arrependermos dos nossos pecados. Todos eles. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, uma dos nossos símbolos de fé, diz de maneira brilhante que nós devemos nomear os nossos pecados para Deus. Nós oramos tão pouco, meus irmãos. Oramos tão pouco. E quando oramos, dizemos assim: Senhor, perdoa os meus pecados. A gente generaliza tudo. Isso é ruim. Nós devemos contar para Deus: eu matei o meu irmão. Eu menti. Eu coloquei as minhas mãos onde não devia. Eu fiz o que não devia, Senhor. Eu estou com raiva, estou com ódio. Confessar os seus pecados, porque assim é o único jeito de resolver os prejuízos causados pelo pecado. Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Nunca houve, talvez, uma geração de cristãos, basta nós olharmos para alguns séculos atrás, os nossos pais, os puritanos, como eles eram homens que incansavelmente e incessantemente buscavam uma vida de santidade. Uma vida piedosa. E nunca houve, irmãos, fica aqui o lamento de um pregador, uma geração tão fraca nesse sentido. Uma geração, eu me coloco, obviamente, dentro dela, que vive uma vida dobre, limitada, que não consegue abandonar pecados tão pequenos, que quando chegar na eternidade, não vão conseguir ouvir de Deus, do nosso Salvador: no pouco foste fiel e sobre muito te colocarei. Porque, lamentavelmente, nós tropeçamos no pouco. Lamentavelmente, nós deslizamos nas coisas mais simples. Nós fracassamos nas coisas menores. Como queremos atingir coisas grandes? O Senhor disse isso através do profeta. Se você perde para quem corre a pé, como você vai vencer quem está a cavalo? Jeremias. Se você não consegue parar de mentir, se você não consegue parar de ter um namoro pecaminoso, se você não consegue parar de cultivar esses pensamentos maliciosos na sua mente, de enganar no trabalho, de fazer mau uso do seu dinheiro, de perder seu tempo com coisas vazias, pequenas, como você atingirá padrões mais altos na vida com Deus? É necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Eu quero que você feche os seus olhos. O que você fez? É a pergunta de Deus para Caim.
Como você foi capaz de fazer isso? Como você foi capaz de ferir o coração de Deus? Quem nós pensamos que somos para nos atrevermos a entristecer aquele que morreu na cruz por nós, a brincar com aquele que matou o nosso melhor amigo? Senhor nosso Deus e Pai, nós buscamos a Tua face nesta noite. E a nossa oração é uma oração de confissão. Perdoa, Senhor. A Ti pertence toda a honra e toda a glória. E a nós pertence o corar de vergonha. Só há corrupção e fraqueza no nosso culto, Senhor. Somos limitados, somos imperfeitos. E somos passíveis, sim, do Teu juízo. Mas nós nos agarramos desesperadamente, como um náufrago se agarra a pedaços da sua embarcação. Nós nos agarramos ao madeiro. Nós nos agarramos aos pés do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós nos agarramos àquele que ofereceu a oferta perfeita. E reconhecemos, Senhor, que precisamos da Tua justiça, deste sangue, que fala coisas superiores do que o sangue de Abel. Eu não sei, Senhor, como entrou cada jovem aqui esta noite, ou como estão os meus irmãos que estão me assistindo agora pela internet. Mas o Senhor conhece cada coração aqui. E não há nada que está oculto aos Teus olhos, Senhor. O Senhor viu a articulação de Caim, a de maneira sensual levar o seu irmão para o campo, e lá matá-lo como se ninguém estivesse vendo. Lá o Senhor estava. E o Senhor está aonde nós colocamos os nossos pés durante a semana. O Senhor está na nossa vida conjugal. O Senhor está nos nossos namoros, na nossa relação com a política, com o dinheiro, com a sociedade. O Senhor está em todos os lugares. Davi disse: se eu subir aos céus, o Senhor lá estará. Se eu descer ao mais baixo da terra, o Senhor também estará. De onde me ausentarei do Teu Espírito? Diz a Sua palavra. O Senhor está em todos os lugares, preenchendo céus e terra. E não há como fugir dos Seus olhos, que são como chamas de fogo. Sonda os nossos corações essa noite. Sonda os nossos corações e perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.